O preço da santidade. Andar só. O que pretendo desenvolver hoje é que a maioria das grandes personalidades do mundo, se não todas elas, foram solitárias. A solidão parece ser o preço que o santo deve pagar por sua santidade. Para fundamentar essa afirmação, quero levá-lo a uma breve viagem pelo Antigo Testamento, começando com Enoque. Segundo, exemplos bíblicos da solitude santa. Enoque, aquela alma piedosa. Enoque nos primórdios do mundo, ou talvez eu devesse dizer, não nos primórdios, mas no tempo da estranha escuridão que se abateu sobre o mundo pouco depois do amanhecer da criação do homem, andou com Deus. Embora a Escritura não diga isso explicitamente, a inferência é clara. Ele andou à parte de seus contemporâneos. O caminho que ele tomou foi bastante solitário e separado daqueles que viviam em sua época. Ele andou com seu Deus. Se todos tivessem andado com Deus, por que a Bíblia mencionaria que ele andou com Deus? O fato de ter sido mencionado de tal forma indicaria, e creio que podemos inferir com segurança que está implícito, que Enoque trilhou um caminho distinto de seus contemporâneos. Noé. Então, houve Noé. Todas as evidências mostram que Noé era um homem solitário. Embora tivesse sua família e estivesse cercado, suponhamos por trabalhadores. A arca estava em construção. Ele se destacava tanto das multidões que Deus o escolheu e achou graça aos olhos de Deus. Noé deve ter sido um homem à parte, um homem solitário. Abraão. Depois, ao longo dos anos, chegamos a Abraão. Abraão tinha Sara, Ló, seus pastores e seus servos. Tudo isso é muito verdadeiro. Mas creio que é muito claro que sua alma era como uma estrela e vivia isolada, como foi dito de Milton. Aparentemente, Deus nunca falou com Abraão em companhia. Este é um pensamento bastante significativo. Deus nunca lhe falou na presença de outros. Havia, aparentemente, coisas que Deus queria dizer a Abraão que ele não poderia dizer com outras pessoas ouvindo. Abraão, evidentemente, tinha o hábito de orar com o rosto em terra, deitado em um êxtase deleitoso na presença do grande Deus de seus pais e do mundo. Ali, Abraão orou e invocou a Deus. A dignidade inata de Abraão impediria que ele assumisse tal postura na presença de outros. Ele certamente não teria se deitado de bruços em oração se houvesse pessoas ao seu redor. Portanto, supomos que Abraão deve ter sido muito frequentemente, pelo menos, um homem solitário. Acredito que há coisas que Deus quer nos dizer que Ele não pode revelar na presença de outras pessoas, assim como há coisas que você diz à sua família ou à sua esposa que não pode dizer com outros por perto. Acredito que Deus quer falar conosco, e Ele o faz de forma mais profunda, íntima e maravilhosa quando consegue nossa atenção a sós. Terceiro, a comunhão cristã e a necessidade de solitude. Existe uma comunidade de culto cristão, e isso é ensinado por toda a Bíblia. A própria palavra igreja significa uma assembleia de pessoas chamadas para fora. Mas note que ela tem dois significados, chamadas para fora e reunidas. O fato de as pessoas que compõem a igreja serem chamadas para fora fala de solidão. No entanto, o fato de serem chamadas juntas também sugere que há, em certa medida, um remédio ou alívio para essa solidão, encontrado na comunhão com outros cristãos. Mas elas são chamadas para fora. E o homem que é chamado para fora de sua família, como eu fui quando jovem, chamado aos 17 anos de idade para deixar minha família, experimenta que a pior parte disso não era ser chamado para deixá-los fisicamente, mas ser chamado para deixá-los em coração, para viver com ele e andar entre eles, e ainda assim ser um estranho para eles. E conheço a linguagem do velho homem de Deus que disse: tornei-me um estranho para meus irmãos e um alienígena para os filhos de minha mãe. Isso significa que, enquanto você está com eles fisicamente, não está com eles em coração, porque seu coração foi dado a outro, o próprio grande Deus, e eles não entendem, e assim você é chamado para fora, e aí reside a solidão. Então, o outro lado da moeda é quando você é chamado junto com pessoas de afinidade, e durante o tempo em que você está com elas, há algum remédio curativo para sua tristeza, mas você permanece solitário, no entanto. Abraão experimentou isso. Deus lhe concedeu o conhecimento renovado de que ele era um homem separado, destinado a receber a graça divina quando estava a sós com seu Deus. Quarto, exemplos bíblicos da solitude santa. Continuação. Moisés. Havia então Moisés. Algo no coração de Moisés não suportava a corte do faraó. Era a feira das vaidades, a Baía de Momé, o Cheparé, a Broadway, o Hollywood da época. E Moisés estava lá, pela providência de Deus, por um tempo. Deus salvou sua vida e o levou para lá. Ele foi criado e educado para um grande trabalho. Deus usou o Egito, mas o Egito não tinha afinidade com Moisés, nem ele com o Egito, pois Moisés era judeu e seu povo era judeu, e a aliança pertencia a ele.
Abraão, Isaque e Jacó eram seus ancestrais, não os egípcios. O templo de Deus e o tabernáculo deveriam ser o centro de seu pensamento e vida futuros, não as pirâmides, a esfinge ou os grandes edifícios do Egito. Havia uma solidão no coração de Moisés, mesmo quando jovem. Deve ter havido, pois ele fazia longas caminhadas e em uma delas, longe de qualquer cidade, viu um egípcio e um hebreu lutando e veio em socorro do hebreu. Então, é claro, ele teve que deixar o Egito e fugir, o que fez. Por longos anos, ele esteve sozinho no deserto. Foi na solidão da noite, quando as aves diurnas estavam indo descansar e as aves noturnas começavam a grasnar, que ele viu por si só aquela sarça ardente. Se Moisés estivesse em uma festa, cercado por amigos ou correndo com uma multidão, Deus nunca poderia ter lhe mostrado a maravilha da sarça ardente. Uma das coisas mais solenes, terríveis e gloriosas que já ocorreram nos tempos do Antigo Testamento foi aquela experiência da sarça ardente. Moisés nunca a teria visto se não fosse por ele estar sozinho. Então veio a cena no Sinai. Ele deixou as multidões muito abaixo e levou consigo apenas um homem, Josué. Em seguida, o deixou um pouco para trás, como Jesus faria mais tarde, deixando seus 3 amigos próximos para orar. Moisés prosseguiu para o fogo. Lá ele observou com admiração fascinada aquela presença, parcialmente revelada e parcialmente oculta no fogo e na nuvem, e desceu com o rosto brilhando. Ele desceu porque havia estado sozinho. Foi até a multidão e pôde falar com autoridade, porque havia ido à fonte da autoridade. Não os sondou para descobrir o que deveriam dizer, mas foi à montanha para aprender o que deveria dizer, e então lhes disse o que deveriam ouvir. Esse é sempre o espírito do verdadeiro homem de Deus, o profeta de Deus. Ele não envia questionários para sondar a multidão e descobrir o que ela quer, mas vai a Deus para descobrir o que ela precisa, e então lhe dá, quer fale com 10 ou 5 mil pessoas. Elias. Houve Elias em anos posteriores e todos os profetas, esses homens estavam sozinhos. Elias estava tão sozinho naquela montanha, mais sozinho do que se todos os outros no mundo tivessem morrido. Pois ali estava ele, cercado por seus inimigos e com os profetas de Baal prontos para matá-lo. No entanto, lá estava ele, um homem solitário, absolutamente sozinho, no meio de uma multidão de opositores cheios de ódio. Deus falou com ele ali e mais tarde na caverna. E depois, enquanto estava fora da caverna, observava as montanhas balançarem e viu as árvores tremerem e caírem sob o rugido do vento forte. Deus falou em uma voz mansa e delicada ao seu coração e lhe disse, na solidão de sua vida interior, aquilo que ele nunca poderia ter dito ou contado se ele não tivesse estado sozinho. Jesus Cristo. Prosseguindo para o Novo Testamento, encontramos Jesus Cristo, nosso Senhor. Repito, provavelmente o homem mais solitário do mundo. Um pequeno hino diz sobre ele, é meia-noite e na fronte do olival a estrela que outrora brilhou obscureceu. É meia-noite, no jardim o Salvador sofredor agora ora sozinho. É meia-noite, e de todos afastado, o Salvador luta sozinho com temores. Nem mesmo o discípulo que ele amava atenta para a dor e as lágrimas de seu mestre. Esse foi Jesus, não apenas no jardim, mas em muitos outros lugares. 40 dias sozinho no deserto, muitas vezes sozinho na montanha e na praia, após sua ressurreição. Jesus Cristo morreu sozinho e ressuscitou sozinho. Repito, há coisas sagradas demais para serem vistas por qualquer olho que não seja o de Deus. Quando nosso Senhor morreu, Deus baixou a cortina da noite ao redor da cruz para que ele pudesse morrer sozinho. Quando ele ressuscitou, fê-lo invisível aos olhos do homem mortal. Não sei se os anjos o viram ressuscitar, mas sei que os homens não viram. Como se Deus estivesse dizendo, seu nascimento, sua morte e sua ressurreição são secretos, e somente meu olho pode contemplar essas cenas impressionantes, terríveis e gloriosas. Assim, Deus o trouxe dos mortos invisível aos olhos do homem mortal, embora depois ele tenha sido visto por Tiago, Cefas, Paulo e 500 irmãos de uma só vez, e eles espalharam o que tinham visto. Mas no momento de sua ressurreição, apenas o olho de Deus viu. Meu caro povo, há experiências com Deus que você só pode ter por si mesmo. Você diz que faz oração em família com sua esposa. Certo, muito bom. Mas há coisas que Deus não pode lhe dizer na presença dela. E há coisas que Deus não pode lhe dizer na presença do irmão ou irmã cristão mais querido e doce que você conhece. Existem comunicações secretas que Deus só pode nos revelar quando estamos sozinhos. Foi o velho mestre Eckhart quem disse que quando Deus tem o templo todo para si, ele sussurra o que ele é ao coração humano. O irmão McAfee canta uma canção sobre em tua câmara secreta, sussurrarás o que tu és. Deus pode me dizer algumas coisas nas multidões, mas ele só pode me dizer o que ele é quando meu coração está sozinho. Esse é o preço que a maioria das pessoas não pagará. Suponho que eu poderia muito bem encurtar o sermão, mas há uma longa fila de nobres peregrinos.
Eles não marcharam lado a lado e certamente não marcharam como exércitos, de 4 a 8 por vez. Eles marcharam sozinhos e a marcha foi solitária, com amplos intervalos entre eles. Mas você descobrirá, se conhecer a história da igreja e as biografias dos santos, que há um longo desfile de homens e mulheres santos que viveram, amaram, labutaram e trabalharam tornando o mundo um lugar melhor, ganhando muitas almas, estabelecendo hospitais e faculdades e construindo igrejas e orfanatos. Deixaram para trás um rastro de bondade e misericórdia por onde quer que fossem. E ainda assim, pertencem ao desfile solitário. Seu tempo não os reconheceu, ou, se os reconheceu, não os conheceu bem o suficiente para saber quem eram. Quinto, solidão versus isolamento, uma distinção crucial. A reação convencional ao que estou dizendo agora, suponho, terei que levar em consideração, embora eu nunca goste de introduzir tais assuntos em um sermão. Mas há uma reação convencional a isso, e eu a ouço nas pequenas canções animadas, nos pequenos artigos animados que recebo e nos pequenos testemunhos animados que ouço de tempos em tempos. Tudo soará igual e é obviamente convencional, não sendo a verdadeira expressão do que alguém sente, mas a expressão de como algumas pessoas acham que deveriam sentir. Assim, a resposta a um sermão sobre a alma solitária é dizer: porque eu nunca estou solitário, pois Jesus é meu Salvador divino. E ele disse: eu nunca o deixarei. E como posso estar solitário? Como posso estar solitário quando tenho Jesus apenas para ser meu companheiro e meu amigo constante? Então a resposta é: eu nunca estou solitário. Irmão, não quero duvidar da sinceridade de nenhum homem, mas gostaria apenas de afirmar provisoriamente aqui que é minha convicção que isso é demasiado arrumado para ser sincero. Ou seja, estamos dizendo o que achamos que deveria ser dito, em vez do que realmente sentimos em nossos corações. Porque as pessoas que estão sempre cantando sobre o fato de nunca estarem solitárias, querem dizer que nunca se permitiram chegar a um lugar onde Deus pudesse separá-las da multidão e falar com elas sozinhas. Elas precisaram de companhia e do apoio psicológico de outras pessoas ao seu redor para se manterem fora do desânimo. Assim, eles deliberadamente abandonaram a caverna, o pico da montanha, as areias da beira-mar e os lugares sagrados, indo com as multidões para poder viver consigo mesmos. Então, porque acham que é apropriado, eles testemunham alegremente: não estou solitário, Jesus está comigo. Mas o que eles sentem não é a terrível e inspiradora presença de Deus na sarça ardente. É a ajuda psicológica e social que recebem das pessoas. A dor da solidão resulta da constituição de nossa natureza, porque Deus nos fez uns para os outros. Quer o saibamos ou não, quer gostemos ou não, Deus nos fez uns para os outros. E Ele quis que tivéssemos comunhão uns com os outros, que nos complementássemos, que cada um pudesse completar o outro e que fôssemos um povo unido. Mas o pecado entrou e transformou os filhos de Deus em pessoas separadas. O mundo não é solitário, porque o mundo anda junto. As pessoas inventaram todo tipo de invenções para evitar a solidão. Se o público não fosse solitário e não precisasse se unir para curar sua solidão, Bob Hope provavelmente estaria coletando lixo por aí e dirigindo um dos grandes caminhões amarelos. E esses outros artistas que ganham mais que o presidente dos Estados Unidos estariam fazendo algum trabalho honesto em algum lugar. Mas porque as pessoas precisam umas das outras, em sua feira das vaidades pecaminosa, damos aos nossos artistas um pagamento que não damos aos nossos educadores, nem aos nossos líderes políticos e estadistas, que carregam sobre os ombros o peso do governo. Então, as pessoas são solitárias, mas curam isso correndo juntas. Mas quando um homem se converte, para onde ele pode correr? Ele vê através de tudo isso e ele sabe por que eles são assim. E ele, portanto, deve ser, em algum grau, pelo menos um homem solitário. Seu desejo por comunhão humana, que Deus colocou nele e que é bom, santo e justo, esse companheirismo, esse desejo por companheirismo, cria uma dor dentro de seu próprio coração. Embora ele tenha que andar sozinho, porque há tão poucos em qualquer área que andam com Deus. Vocês que trabalham em escritórios, agora se trabalham em Deerfield, Moody ou Scripture Press, ou em algum lugar onde há cristãos, isso é outra questão. Mas vocês que trabalham em escritórios, fábricas, lojas, ou vão a escolas onde não há ninguém que conheça a sua língua, não são forçados a ser um tanto solitários? Eu acho que sim. Vocês tentam se dar bem com as pessoas da melhor forma possível, mas sempre falam uma língua que elas não entendem. Eles sempre ficam empolgados com algo que os deixa entediados. E vocês estão sempre preocupados com algo que eles nem sequer entendem. Deve haver essa solidão, e o santo deve andar sozinho, pois a solidão é o preço que o santo deve pagar por sua santidade. Mas o homem que conhece a Deus e a si mesmo certamente não encontrará muitas pessoas que o entendam. Vocês encontrarão muita companhia em círculos religiosos, sem dúvida. Não há lugar em parte alguma, suponho, entre aqui e as Bahamas,
onde não tenha havido pelo menos 1512 encontros, churrascos e consumos de presunto na última semana, tudo feito em nome do Senhor. Eu estive em um ontem à noite. Fazemos isso, e está tudo bem, e não tenho objeção. Mas estou dizendo, meus irmãos, que há algo além disso, mais profundo do que isso os levará, mais adiante nos bastidores do que a amável comunhão que temos juntos. E eu a amo, não pensem que não, eu amo. Estou falando do além, do prosseguir. Estou falando de prosseguir para além de onde as trivialidades, as expressões simples, a tagarelice, a conversa de trabalho e a brincadeira amigável são deixadas para trás, e lá estão vocês. O velho mundo parece uma pilha de cinzas para vocês, e o céu brilha lá. Vocês olham para cima e falam sobre isso, e eles afirmam que vocês são distraídos. Ou eles afirmam que vocês são antissociais ou insociais, ou que são arrogantes, que são mais santos do que tu. Mas, meus irmãos, o homem que se conhece pode ter a comunhão que vem, suponho que em certo grau com atividades religiosas. Mas à medida que um homem prossegue com Deus, as esperanças e os anseios, as decepções e as aspirações e o resplendor que vem do coração de Cristo, todas essas coisas não serão compreendidas. E um homem terá que andar por si mesmo, mas não estou reclamando disso. Sexto, o propósito da solitude, lançados de volta para Deus. E eu não quero que vocês o façam, pois sei que essa mesma solidão nos lança de volta para Deus. Deus tem de fazer isso para nos trazer de volta para si mesmo. Nunca o buscaríamos se não fosse porque vemos através do vazio das comunhões sociais do homem, e em grande medida, vemos através do vazio das comunhões religiosas do homem, e não queremos morrer assim. Não quero ter de morrer em meio a uma multidão, ou, se eu morrer em meio a uma multidão, não quero ter de ter a multidão para morrer em conforto. Não quero ter de ter ninguém para morrer em conforto. Sei como as pessoas fazem quando você morre. Elas cercam sua cama, se você tiver a sorte de durar o suficiente para que elas cheguem lá, e alguns choram, outros esperam e outros ficam por perto. E nós morremos em meio a uma multidão, geralmente, com pelo menos algumas pessoas ao redor. Mas Deus ajude o homem que precisa de ajuda quando está morrendo. Deus ajude o homem que precisa ser cercado e animado, ter sua mão segurada e sua testa acariciada para mantê-lo longe do terror na hora de sua morte. Deus tenha pena desse homem, pois assim como você nasceu sozinho, você morrerá sozinho. E embora você estivesse cercado por amigos e ajudantes, por médicos e enfermeiras, e sua mãe estivesse lá e todo o resto, você nasceu sozinho. E quando você morrer, você morrerá sozinho. Então, é melhor nos acostumarmos a uma solitude que não é solidão. São Paulo disse isso neste último grande livro que ele escreveu. Ele disse, em minha primeira defesa, isto é, diante de Nero, em seu primeiro julgamento, não no segundo, o segundo o condenou. Ninguém ficou ao meu lado, mas todos me abandonaram, e peço a Deus que não lhes seja imputado. Aqui estava ele, acabara de testemunhar alguns capítulos antes que havia terminado sua carreira. Ele guardou a fé, travou o bom combate e ganhou uma coroa. E agora, de agora em diante, estavam guardados para ele os tesouros da justiça no mundo vindouro. Esse era o Paulo espiritual feliz. Mas o Paulo humano de coração faminto, mesmo em sua velhice e sabendo que era a última coisa que escreveria, não pôde deixar de dizer, não consigo parar de pensar nisso, em minha primeira defesa, ninguém ficou ao meu lado. Eu os havia ensinado a crer em Jesus, eu os havia tirado das trevas e lhes mostrado a luz. Eu lhes havia pregado o evangelho, arriscado minha vida por eles, passado fome por eles e sido pobre e maltrapilho por eles. Costurei tendas noite adentro para poder ser livre para lhes pregar. Mas quando eu estava diante de Nero, ninguém ficou ao meu lado e todos me abandonaram. Peço a Deus que não lhe seja imputado. Mas ele disse com bastante alegria, no entanto, o Senhor esteve comigo e me fortaleceu. Ele estava solitário, mas não estava sozinho. Ele estava solitário porque queria seus amigos ao redor dele ali. Mas ele não estava sozinho, porque o Senhor esteve com ele e o fortaleceu. Assim, o homem solitário não está sozinho, ele está apenas em solitude. O cristão solitário não é aquele que está sozinho. Um eremita poderia estar sozinho e não se sentir solitário. Mas a solidão do cristão surge de sua incapacidade de encontrar muitas pessoas que falem sua linguagem espiritual ou que já estiveram onde ele esteve. Então, sua solidão o lança de volta para Deus. Davi disse, quando meu pai e minha mãe me desampararem, então o Senhor me acolherá. Ser desamparado por seu pai e sua mãe é uma maneira tão nítida e vívida de dizer que você está por si mesmo quanto é possível. Quando eles o levam à porta e o expulsam, você está sozinho. Mas Davi disse, quando eles o fazem por amor a Cristo, então o Senhor me acolhe. Sétimo, a peculiaridade do santo. A alma solitária não deve se surpreender, porque é um indivíduo bastante peculiar. Este cristão solitário, homem ou mulher, vive uma vida estranha.
Características do cristão peculiar. 1. As coisas que fazem algumas pessoas rir, ele não as considera engraçadas. 2. As coisas pelas quais algumas pessoas dariam suas almas, ele as considera lixo absoluto. 3. O desejo de ganho que algumas pessoas têm, ele é estranhamente inabalável por isso. E 4. Ele fala com alguém que não pode ver. 5. Ele professa lealdade a um reino que seus olhos nunca contemplaram. 6. Ele busca o louvor e a exultação de outro e não busca nada para si mesmo. Você é uma pessoa peculiar quando é assim, irmão. Não há dúvida sobre isso. O cristão é uma anomalia porque fala com alguém que não pode ver e professa lealdade a um reino que seus olhos nunca contemplaram. Ele busca o louvor e a exultação de outro e não busca nada para si mesmo. Isso faz do cristão um ser peculiar. E claro, sendo peculiar, ele é uma ave salpicada, um alvo fácil. E sendo uma ave salpicada, é evitado pelos outros. 8. Solitude gera compaixão, não arrogância. Mas gostaria de acrescentar isso antes de encerrar. A alma separada não é um indivíduo mais santo do que tu, tão amargamente satirizado pela literatura popular. Pelo contrário, sua própria solidão a move a piedade pelos outros. E vocês sabem quem foram os que construíram todos os hospitais, ou os hospitais cristãos. Vocês sabem quem foram os que fundaram as sociedades missionárias. Vocês sabem quem foram os que foram para terras pagãs e, como nosso bom Dr. Crowell, construíram um pequeno hospital lá. Vocês sabem quem eles foram? Sempre foram as almas que foram rejeitadas e cujo pai e mãe as desampararam, por assim dizer. E o Senhor os encontrou, e seu próprio anseio pela humanidade e pela comunhão com um mundo que os rejeitou, e com o qual não puderam ter comunhão, porque era pecaminoso. Essa própria dor, muitas vezes, os impulsionou a uma devoção e sacrifício derramados. O que impulsionou Livingstone para o coração da África? O que impulsionou um Dr. Jeffrey doente e delicado por todo o Extremo Oriente? O que impulsionou Simpson a andar pelas praias do oceano na Nova Inglaterra e a dizer que cada pedrinha na praia era um homem perdido para o seu coração que orava? O que levou homens e mulheres em todos os lugares, ao longo dos séculos, a fundar hospitais, cuidar dos idosos e das crianças e ter lugares para os insanos serem cuidados? Foi sempre o homem separado, a alma solitária, a alma que simplesmente não conseguia encontrar o que queria no mundo. O mundo simplesmente não oferecia, não estava lá. Esse indivíduo peculiar, esse sujeito estranho que não conseguia rir das piadas deles. Então, eles dizem que ele é um rabugento. E porque ele não estava interessado em toda a tagarelice boba deles, disseram que ele era um estraga-festas e que era enfadonho e desinteressante. Mas ele andou com seu Deus e deixou para trás um rastro de bênçãos luminosas. E elas estão por todo o mundo. Não é o mais santo do que tu. Não são as almas arrogantes e orgulhosas que andavam com o queixo erguido e pisoteavam as pessoas que consideravam inferiores a si. Jesus Cristo, o homem mais solitário de todo o mundo, colocou suas mãos sobre a cabeça de bebês, sorriu, os abençoou, falou com suas mães, expulsou demônios, curou os enfermos e conversou com os pobres e foi embora, deixando os olhos dos pobres brilhando. Os sacerdotes e os rabinos andavam em suas vestes, com seus filactérios balançando, e em seu orgulho chamavam a multidão de amaldiçoada, pois não conhecia a lei. Mas o solitário Jesus andou entre eles e estava solitário enquanto os curava, abençoava, perdoava e voltava seus olhos para cima, falando com eles sobre as mansões acima na casa do Pai. Então, não deixem ninguém lhes dizer que estou pregando um tipo de cristianismo retraído, monástico. Não estou. Estou dizendo que o próprio anseio por comunhão humana e a incapacidade de encontrá-la muito na terra faz de homens e mulheres bons e diligentes trabalhadores. Porque o homem solitário está desapegado do mundo, ele é capaz de ajudá-lo. E porque outros estão apegados ao mundo, são incapazes de ajudá-lo. A fraqueza de tantos cristãos modernos é que eles se sentem muito à vontade no mundo. A simples canção que as pessoas cantam, "Não me sinto mais em casa no mundo", o moderno não consegue cantar senão para sorrir e achar fofo. Porque eles se sentem em casa no mundo. Eles evitam a solidão ajustando-se, integrando-se e tornando-se parte do mesmo sistema contra o qual foram enviados para protestar. E o mundo os reconhece pelo que são e os aceita. E essa é a coisa mais triste que pode ser dita sobre eles. Não, eles não são solitários, mas também não são santos. E eles professam um nome que não conhecem. Eles afirmam seguir um Salvador que está tão à frente deles que não conseguem nem ver a sombra de suas costas santas enquanto ele se afasta. Meus irmãos, busquem a Deus na solidão de sua própria alma e vejam o que lhes acontece. Vejam se toda a verdade que vocês conhecem não começará a brilhar.
As doutrinas que jazem em seu coração, adormecidas no dormitório de sua alma, como disse Coleridge, não pegarão fogo e começarão a arder com um fogo estranho e luminoso. E o céu se abrirá, e vocês verão visões de Deus. Então, como Moisés, Esdras e os demais, vocês podem voltar para ser uma bênção para o mesmo mundo que tiveram de abandonar. Mas se vocês não o abandonarem, não poderão ajudá-lo, pois o santo deve andar sozinho. Você tem coragem de se afastar do ruído do mundo e até mesmo das distrações da comunhão para ouvir a voz de Deus de forma mais profunda? Está disposto a pagar o preço da santidade, abraçando a solitude que nos lança de volta para Ele? Que este ensinamento de Aidan Wilson Tozer o inspire a buscar momentos de quietude, onde sua alma possa encontrar-se a sós com o Criador. Desligue as vozes externas e mergulhe na presença divina, pois é ali que as maiores revelações aguardam. Lembre-se das palavras do salmista: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Na sua solitude com Deus, você encontrará não o abandono, mas a mais íntima e poderosa companhia. É nessa separação que sua vida se torna uma bênção peculiar para um mundo que precisa desesperadamente da luz que só uma alma consagrada pode irradiar. Se você sente o chamado para uma vida mais próxima de Deus, seja para aceitar Jesus como seu Salvador pela primeira vez, para se reconciliar com Ele após um tempo de afastamento, ou para aprofundar sua caminhada, saiba que Ele o espera. Busque-o em oração e esteja vigilante, preparando seu coração para sua gloriosa vinda. Se a sabedoria atemporal de Aidan Wilson Tozer ressoou com você, inscreva